Fala aí, meus queridos alunos, vamos lá para mais uma videoaula. Já estamos chegando aí na nossa quinta videoaula. E essa videoaula de hoje vai levar vocês a construir um projeto onde vocês poderão aplicar aí todos os conceitos que nós aprendemos até agora. Então vamos lá, eu já montei o projetinho aqui no meu computador. Então o meu projeto, o que ele vai fazer? Ele vai receber o nome, a idade de uma pessoa, vai verificar se ela já fez ou não aniversário através desses dois rádio buttons, e ao clicar no botão calcular, ele vai informar o nome da pessoa e o ano que ela nasceu. Bem, para isso, eu já renomeei alguns componentes. Vocês vão perceber que no caso aqui dessa label nome, eu não fiz, eu não coloquei um novo nome para esse componente. Por quê? Porque nesse momento eu não vi a necessidade de fazê-lo, porque eu não vou utilizar essa label durante a minha programação. Então eu não vi a necessidade de fazer, a nomeação desse componente. Se você desejar, você pode realizar aí o nome dessa variável, pode trocar o nome aí, pode alterar o nome da variável. Em algumas labels vocês vão perceber, algumas JLabels, que eu não fiz eu não troquei esse nome. Então eu tenho aqui a JLabel 2, eu tenho aqui a JLabel 3. Então essas três labels aqui, como eu não vou utilizá-las durante a programação, eu não alterei o nome da variável. Bom, vocês vão perceber que eu alterei o nome dessa variável para txtNome. Esta variável focou como txt idade. Esses botões é o RB sim e o RB não. Vocês vão perceber que eles pertencem ao mesmo grupo, porque estão ligados aqui por esse risquinho laranja. Então se eu vier aqui no button group, eu vou ver que existe aqui um group, chamado pergunta. Então eu olho aqui, outros componentes, grupo pergunta. No meu botão de calcular, que também foi renomeado para btn calcular, e enfim, uma label que vai receber aí uma frase de respostas, que é o nome da pessoa, você nasceu no ano tal. Para calcular o ano, então, eu vou utilizar a idade e verificar se a pessoa já fez ou não aniversário. Vamos lá então, se eu rodar o meu projeto, eu vou ter esse formulário aqui, Ele vai perguntando se eu quero selecionar a classe principal. Por enquanto eu só tenho uma. Eu vou dar um OK. Ele vai gerar então aí o meu formulário. O meu formulário está lá. Eu vou entrar com o nome da pessoa, Guilherme, Aí o Guilherme aí, o professor Guilherme é um adolescente praticamente, Eu tenho 43 anos e ainda não fiz aniversário. Então se eu já tivesse feito aniversário, eu clicaria aqui ou clicaria aqui e clicaria no botão calcular. Teria que aparecer aqui então: Guilherme, você nasceu no ano de tarari tarará. Vamos lá então, eu vou fazer uma pequena alteração. Eu vou fazer com que um desses dois rádios buttons apareça clicado. Eu escolhi aí aleatoriamente o botão sim. Então Selected, assim que eu rodar o meu projeto, ele vai aparecer então selecionado. Mais uma vez, quem vai disparar o evento do nosso projeto, da nossa classe, quem vai fazer o action performance, quem vai usar o método, é o botão calcular. Clico duas vezes sobre ele, Se ele não entrar, se ele se recusar, você sabe que você pode utilizar aí o botão do lado direito. Não. Como diria Jack Stripador, vamos então por partes, Eu vou primeiro receber o nome e a idade desta pessoa. Então eu vou vir no meu código fonte, vou criar uma variável string para receber o nome dessa pessoa, e no caso da idade, como eu terei que usá-la para fazer um cálculo, ela não pode ser uma string, então ela vai ser uma variável do tipo inteiro, pois afinal de contas ninguém faz meio ano de idade. Quantos anos você tem? Eu tenho 39 anos e meio. Eu tenho 39 anos e um quarto. Não, então vamos trabalhar aí com um número inteiro que eu vou chamar de idade, certo? E vou pôr aqui então o ponto e vírgula. Bem,
Vou fazer então a recepção desses dois valores. Então as duas variáveis vão receber valores que estão dentro de dois componentes, ou seja, valores da propriedade texto do componente txtNome e valores que estão na propriedade texto do componente idade. Vou voltar lá. Então nome, que é a variável, vai receber o que? Chamo o meu componente. Quem é o meu componente? É o txtNome. E preciso de um método para capturar o valor da propriedade texto. Esse método é o get. Então get, a propriedade teste, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Pronto. Com o nome eu não tive aí nenhum problema. Por quê? Porque nome é uma variável do tipo string e o método getTest vai receber então um texto e adicioná-lo e inseri-lo e atribuí-lo para a variável nome, que é do tipo string, novamente aí confirmando. O meu problema vai estar na minha variável idade. Por quê? Porque, como vocês podem perceber, a variável idade é do tipo inteiro. E se eu tentar um método getTest, ele vai buscar um tipo texto para tentar inserir, né, para tentar atribuir a minha variável idade. Isso não vai ser possível, vai ocorrer um erro. Para isso, então, eu preciso fazer a conversão. Eu preciso converter o que o método get vai retirar da propriedade texto do componente txtIdade e transformá-lo em um número inteiro para então atribuí-lo para a variável idade. Como eu faço isso? Chamando a classe dos números para qual eu quero converter. Então eu quero converter ele num número integer, tá? Então eu vou converter ele num número integer, né? Ponto que? O método de conversão, parse int. Então veja bem, eu chamei a classe que controla, né, a classe responsável pelos números para qual eu quero converter, o método para realizar essa conversão, que é o parse int, e aqui dentro dos parênteses eu vou indicar o que eu quero que ele converta. Eu quero que ele pegue o componente txtIdade, né? E lá no componente txtIdade ele pegue get o valor que está na sua propriedade texto, ponto e vírgula. Agora podemos perceber que não houve nenhum problema, né, na recepção então desse valor de texto, agora transformado em um número inteiro e atribuído para a variável idade. Vamos para o próximo passo. O próximo passo é verificar se ele fez ou não aniversário. Bom, para saber se ele fez ou não aniversário, eu vou ter que abrir mão de uma estrutura chamada if, como vocês sabem, e verificar se o componente sim está ou não selecionado. O que eu quero dizer com isso? Eu vou ter que dizer se o que? Quem é o componente? Então, se o radio button, o que? Sim, estiver selecionado, então is selected. Então, se isso aqui acontecer, né, isso já é uma afirmação. Esse teste aqui já verifica a afirmação, né, se ele está ou não selecionado, né? O que eu vou fazer se ele realmente estiver selecionado, tá? Eu vou então ter alguma ação. Qual é a ação? Eu vou abrir parênteses, cuidado na abertura do parênteses, né? Porque você pode aí acabar, né, abrindo ou fechando mais parênteses, então, né, não fique abrindo ou fechando parênteses sem verificar a necessidade, tá? E agora então vamos fazer, né, realizar as ações caso o botão esteja selecionado. Se esse botão estiver selecionado, o ano de nascimento, então o ano nasce, né? Eu criei uma variável, mas espera aí, professor, o senhor não criou essa variável lá em cima. Essa variável não foi criada no início. Não tem problema. Eu posso criar ela aqui. Eu sei que o ano de nascimento é uma variável do tipo inteira. Sendo uma variável do tipo inteira, eu vou declará-la ela dentro da própria estrutura if. Então, a variável ano de nascimento vai receber o que? A idade. Então, o valor da idade
é o valor do ano corrente, que anos que nós estamos? Em 2016, menos o valor da minha idade, certo? Com isso, eu vou obter aí o ano de nascimento, tudo bem? Isso caso a pessoa, né, já tenha feito o aniversário. Então, para isso, eu vou pegar e vou criar uma variável. Perceba que eu não tive a necessidade de criar essa variável aqui no início da minha estrutura, mas eu posso fazê-la também. Se eu não quiser usar esse método de já criar a variável e já inicializá-la, eu posso vir aqui e colocar ano nasce, certo? Então, olha lá, criei ela aqui em cima sem problema nenhum, tá? Então, tanto faz você fazer a criação dessa variável no início da sua estrutura, como também já criá-la aqui em qualquer momento da sua programação e atribuir valores para ela. Então, no nosso caso, o ano de nascimento dessa pessoa vai ser o ano corrente, o ano que nós estamos, menos a idade que ele informar. E caso isso não seja verdade, caso o botão rádio button sim não esteja selecionado, bom, eu só tenho um else. Por que eu só tenho um else? Porque se ele não estiver selecionado, quem estará selecionado é o rádio button não. Então, eu não preciso fazer um outro teste lógico e eu vou direto dizer que o ano de nascimento dessa pessoa é 2016 menos a idade, e agora, como ele não fez aniversário, menos 1, né? Então, a estrutura, lógico, poderia ser mais curta, poderia usar uma outra fórmula de calcular isso, mas dessa forma fica bem explícito aí que você está reduzindo um ano caso ele ainda não tenha feito o aniversário. Bom, já calculei aí o ano de nascimento, já posso obter aí o ano de nascimento dessa pessoa. Agora eu vou informar esse resultado naquela label, nessa label aqui que eu chamei do quê? Que eu chamei de resposta, né? Então eu vou vir aqui, vou dizer que a minha LBL resposta, né? Vou usar um método para quê? Para inserir um valor dentro da propriedade texto deste componente, né? Isso aí nós estamos vindo fazendo desde o primeiro vídeo, que é esse retirar o valor da propriedade texto, alterar o valor da propriedade texto, né? Então, se você ainda tem alguma dúvida quanto a isso, eu aconselho que você faça novamente, né, a visualização dos vídeos aí anteriores, tá? Mas de qualquer forma, novamente dizendo, declarei aí, informei aí qual é o componente e agora eu vou colocar o método setTest, né? Só que percebam que o método setTest ele só pode, né, ele consegue manipular variáveis ou informações do tipo string. E no nosso caso, eu vou ter um texto e vou ter variáveis também do tipo inteiro. Porque eu quero o nome da pessoa. Então, o nome da pessoa está dentro da variável nome. Então eu coloco lá nome, coloco o sinal de mais, porque o sinal de mais é o meu concatenador, né? Eu vou concatenar agora com o texto, que é você nasceu no ano de. Então eu volto lá, concateno com o texto. Se é um texto eu abro aspas. Você nasceu, né? Nasceu no ano de. Vou dar um espaço antes e um espaço depois para que a frase não fique toda junta lá no final. E agora eu vou concatenar isso com o valor de uma variável do tipo inteiro. Eu não posso simplesmente vir aqui, né, e colocar essa informação assim como o ano nasce, certo? Porque muito provavelmente, né, eu vou ter algum problema na geração disso aqui, tá? Para evitar qualquer problema disso, eu já posso automaticamente fazer a conversão. A conversão deste valor vai ser o que? String ponto o que? Value of, né? Quem que eu quero que ele transforme? O ano de nascimento. Aqui tomar muito cuidado com a quantidade de parênteses que eu abro e fecho, tá? Então agora sim, eu estou concatenando o valor de uma variável string, né, que é nome, com um texto, mais o valor de uma variável inteira
convertida para string através de um método e, enfim, compondo a minha frase final. Vamos lá então, vou rodar o projeto. Meu projeto rodou aí sem erro nenhum, então eu vou dizer aí que meu nome é João Roberto. Então o João Roberto aí, ele tem a idade de 43 anos, tá velhinho já aí o João Roberto, só que ele não fez aniversário ainda e eu vou pedir para ele calcular. Ele vai calcular, ele vai dizer assim, ó, João Roberto, você nasceu no ano de 1972. Caso o João Roberto já tivesse feito aniversário, o João Roberto teria nascido aí no ano de 1973. Tudo bem? Certinho, né? Então ficamos aí com mais uma opção para vocês estudarem, com mais um conteúdo para vocês poderem estar assistindo. Eu agradeço mais uma vez, né, que vocês tenham assistido esse vídeo e eu peço aí que vocês, né, deem um retorno para mim dizendo se essas aulas estão ajudando, se elas não estão ajudando em nada, para que eu possa aí dar prosseguimento a esse projeto. Muito obrigado e até a próxima.